Muito bem, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando aqui a nossa aula de MS Project. Eu vou estar abordando com vocês hoje como inserir um recurso no MS Project e como fazer atribuição para cada uma das tarefas, tá? Então vocês vão aprender a como fazer essa atribuição de cada recurso. O nosso foco é recurso humano, é mão de obra, mas nós podemos usar as mesmas ferramentas para atribuir recursos como insumos, materiais. E é bem simples. Então vamos lá, na barra, aqui na aba Exibir, vocês vão encontrar planilha de recursos, tá aqui, ó. A relação de recursos, lembrando que eu vou focar em recursos humanos. E é muito simples. Então, na primeira coluna, nome do recurso, a gente vai, vocês irão incluir o recurso, pode ser um nome próprio, sei lá, ó, João, vou colocar aqui Pedro. Eu posso incluir a função desse recurso, por exemplo, carpinteiro, ou eu posso definir uma equipe, por exemplo, equipe de impermeabilização. Quando a gente trata de um serviço terceirizado, é comum a gente, ao invés de colocar o recurso bem detalhado, a gente simplesmente coloca o nome da equipe, porque esse recurso, essa atividade é terceirizada e nós não fazemos um gerenciamento direto sobre os funcionários, sobre os colaboradores, e sim sobre a equipe. Vou deixar aqui apenas, tá? Vou apagar, isso foi só para exemplificar para vocês, mas como que eu prefiro trabalhar, eu sugiro que vocês trabalhem categorizando a função. Eu vou colocar aqui carpinteiro 1, e aí na sequência eu já explico para vocês o porquê. Nós temos, por exemplo, carpinteiros que vão estar dedicados à estrutura, e outros vão estar dedicados à montagem do telhado, por exemplo. Então eu costumo separar em grupos diferentes. Por mais que em pequenas obras esses carpinteiros eles possam ser os mesmos, mas eu procuro separar. Para a situação de obras de maior porte, você tem equipes específicas e você tem recursos realmente diferentes. Nossa segunda coluna se refere aqui ao tipo. Então nós temos três opções: recurso, trabalho, material e custo. Nós vamos classificar aqui nosso recurso como trabalho. Na verdade, trata-se de mão de obra. Eu poderia ter opção de material se eu estivesse cadastrando, por exemplo, tintas, tijolos, madeira, aço, assim por diante. E custo, quando eu tiver algum recurso específico que gere apenas um custo, por exemplo, uma viagem para inspeção, um custo relativo à mobilização, tá? Então nós classificaríamos nesse item. Mas para nossa análise aqui, para nossa aula, nós vamos considerar apenas o tipo. O tipo do nosso recurso é trabalho. Unidade do material a gente vai definir lá no momento da atribuição. Tem agora, mas diz respeito à quantidade do recurso utilizado em uma determinada tarefa, tá? Então isso vai ser definido apenas lá no momento que a gente for atribuir esse recurso carpinteiro 1 para cada uma das tarefas que esse carpinteiro 1 vai executar. Vejam, também o MS Project, ele tem aqui uma coluna onde você pode colocar as iniciais de cada recurso. Fica fácil se for necessário, por exemplo, fazer algum tipo de classificação ou filtrar a quantidade de recurso de um tipo de recurso específico, a gente consegue fazer por meio dessas iniciais. Grupo. Como eu estava falando anteriormente, é comum a gente ter carpinteiros, por exemplo,
para a execução da estrutura da cobertura e para a execução das formas da estrutura de concreto armado. Então, eu costumo colocar aqui o grupo, separar a atividade que eles estão envolvidos. Então, estrutura de concreto. Unidades máximas. Nessa coluna, vocês deverão definir qual é o número máximo desse recurso que você terá na obra. Então, quando vocês fizeram lá a análise, seja através do SINAP, da TCPO, ou por métodos experimentais, ou através da experiência, né, através do conhecimento empírico de algum profissional envolvido, foram definidos que para o nosso projeto, para a nossa obra, serão necessários 4 carpinteiros, por exemplo. Então, um número máximo, né, a unidade máxima, fica sendo aqui 400%. Se eu tiver alguma função, algum recurso da obra, né, onde eu vou ter, por exemplo, apenas um impermeabilizador, então a unidade máxima vai ser 100%. Isso vai ser determinado lá pelo levantamento que vocês fizerem, né, de mão de obra. Taxa padrão. Essa taxa padrão também ela pode ser obtida através de coeficientes, de tabelas pré-definidas, onde a gente vai ter o custo horário de cada colaborador. Eu não vou preencher nesse caso, porque o nosso objetivo é atribuir mão de obra, mas vocês podem também fazer essa alteração. A taxa padrão ela pode ser por hora, ela pode ser por dia. Eu vou colocar aqui um exemplo, carpinteiro 120 por dia, tá? Então já fica cadastrado aqui, né, o valor por dia. Ou ele custa, né, com todos os encargos, ele vai me custar 4.200 por mês, tá? Então a gente pode utilizar a taxa padrão, o valor por hora, por dia ou por mês. Eu vou deixar em branco. Eu só queria exemplificar para vocês. Taxa extra é uma opção para configurar hora extra. Nesse caso aqui também vamos manter zerado, lembrando que a hora extra ela tem um valor diferenciado da hora normal, então isso teria que ser cadastrado de forma diferente aqui também nessa relação. Custo de uso, o MS Project ele traz essa opção de custo relativo, por exemplo, à mobilização, a custos extras de insumo, muitas vezes valores de frete, onde eu tenho um custo, ele não se repete, esse custo ele é aplicado uma única vez à tarefa. Geralmente ele vai ser usado para o recurso material, tá? Eu não vejo, não tem nenhuma aplicação prática para o recurso mão de obra, ou seja, aquele que é tipo trabalho. Temos ainda mais uma coluna aqui, ó, que é o acumular. O acumular refere-se a como o custo de cada um dos recursos ele vai ser distribuído no projeto. Então, eu posso colocar aqui, eu tenho 3 opções. Eu posso distribuir o valor daquele meu recurso no início da atividade, no final da atividade ou rateado. Quando eu falo que um recurso ele vai ser distribuído no início da atividade, significa que logo que iniciar a atividade, eu já vou ter a atribuição desse custo no meu planejamento. Também não faz muito sentido a gente colocar esse tipo o acumular no início, porque a gente sabe que a distribuição do custo ele vai acontecer ao longo de toda a tarefa. Por isso que nesse caso, para a mão de obra, nós vamos adotar a opção rateado, né? Ou seja, o custo ele vai ser distribuído pela duração da atividade. Só um exemplo, só para ilustrar aqui para vocês, se eu estivesse tratando de um recurso material,
suponhamos tintas. Tintas, o recurso material tintas vai ser atribuído à tarefa pintura. E o que acontece na prática? Eu preciso ter todo o meu material de pintura, ou seja, eu preciso ter todas as tintas no início da atividade. Então, o acumular, eu vou configurar esse item acumular no início, porque o custo do material, do insumo tinta, ele vai ser atribuído antes do início da atividade. Uma outra opção também que pode acontecer, que nós temos aqui, é a atribuição do recurso no fim, no término da atividade, aonde é comum acontecer esse tipo de atribuição de custo, com empresas terceirizadas, aonde a gente só faz o pagamento após a conclusão do serviço. Então, só para vocês entenderem, quando a gente usa cada um dos tipos, sempre que vocês estiverem trabalhando com uma mão de obra própria, né, é importante fazer essa distribuição rateada. Quando houver a necessidade de algum serviço específico que vai ser terceirizado e que vocês só vão fazer o pagamento, ou seja, só vão atribuir o custo no final do serviço, aí a gente utiliza essa opção de acumular fim. Mas, para o nosso exemplo aqui de aula, nós vamos manter o acumular como rateado. E a última coluna aqui refere-se ao calendário. Podem existir dentro do nosso projeto, dentro da nossa obra, serviços específicos que não vão obedecer o calendário padrão. Então, vamos lembrar, o calendário padrão é aquele que nós configuramos no início, antes de começar a inserir as atividades, onde nós definimos a jornada de trabalho, quais os dias que são dias úteis, quais não são. Portanto, pode existir alguma atividade específica que ela não possa ser realizada simultaneamente com as demais. E eu vou realizar, por exemplo, num período noturno, num turno extra. Aí eu preciso configurar um calendário específico para essa atividade. Talvez a jornada de trabalho seja mais curta, talvez eles trabalhem apenas de segunda a sexta, não trabalhem no sábado, assim por diante. Então, só para que vocês tenham uma noção aqui geral do que representa, do que significa cada uma dessas colunas. Agora nós vamos inserir aqui alguns outros recursos. Por exemplo, ajudante. Eu vou colocar ajudante 1, porque nós vamos ter também o ajudante de pedreiro, por exemplo. Colocar AJ. O tipo é trabalho, o grupo, estrutura de concreto. Eu vou ter aqui, nesse caso, eu vou configurar no máximo 2 ajudantes para essa equipe. Então, eu vou ter que inserir aqui como unidade máxima 200%. O custo é rateado e o calendário também vai ser o calendário padrão, aquele que nós já configuramos no início das nossas aulas. Ainda na equipe de estrutura, nós temos o armador. O tipo do recurso é trabalho. As iniciais, vou colocar aqui a R para diferenciar, né, do ajudante. E estrutura de concreto armado, vamos colocar aqui também 2 armadores, tá? Quem quiser detalhar, tá, pode detalhar aqui a taxa padrão, seja por hora, por dia ou por mês, e ter também um valor de taxa de hora extra, caso ela exista. Entretanto, para o nosso projeto que nós vamos desenvolver dentro da disciplina de PCP, não é obrigatório, porque o nosso foco não é recurso, é gerenciamento do tempo. Vamos então vamos dar continuidade. Eu vou colocar aqui o recurso pedreiro. Tipo trabalho, iniciais P. Aqui eu já estou falando da equipe de alvenaria e reboco. Vou colocar aqui 3 pedreiros. Ajudante.
2. Esse ajudante 2 é da equipe de alvenaria e reboco. Vamos colocar 2 ajudantes, 200%. Vou colocar agora, vamos pensar na estrutura da cobertura. Então, carpinteiro, 2. Cobertura. Vou usar 2 carpinteiros. E ajudante, tem ajudante 1, 2, agora é ajudante 3. Esse ajudante 3 faz parte da equipe de cobertura. Vou colocar um ajudante apenas aqui nesse caso. Eu gostaria de frisar também que sempre que a gente utiliza um recurso, e aí suponhamos que eu coloque lá na execução das formas de concreto, eu tenho esse número máximo de unidades, né? Então isso significa que simultaneamente eu não posso utilizar mais do que 400%, porque é o número máximo que nós cadastramos aqui de operários, de colaboradores no nosso projeto. Nós temos ainda o assentador de piso cerâmico, KS, revestimento, eu posso ter algum serviço de gesso, um gesseiro. Lembrando que aí é muito comum nesse caso do gesso a gente ter uma equipe que venha de fora, tá? Então é aquele caso que eu expliquei anteriormente para vocês. Ele pode não seguir o calendário padrão, então vai depender da realidade de cada projeto. Encanador, vou considerar aqui o grupo instalações hidrossanitárias. Vamos colocar 2 encanadores, eletricista. Se houver necessidade de ajudantes, cadastrar aqui e assim por diante, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como ficou agora a relação completa, né? Gesseiro, eu incluí aqui nesse caso também aplicador de piso laminado, mas certamente vai ser uma equipe externa, pintor e assim por diante. Então, a partir do que a gente discutiu aqui nessa videoaula, vocês têm condição de, para o projeto de vocês, fazer essa relação dos recursos humanos, né, ou seja, a mão de obra, que vão estar atuando em cada um dos projetos. Ok? Fico por aqui e na sequência a gente vai para outra aula onde eu vou ensiná-los a atribuir esses recursos que já estão aqui previamente cadastrados a cada uma das atividades.